Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, da cidade de Lavras, aqui no sul das Minas Gerais. E eu quero trazer para você hoje um estudo muito interessante na palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Hebreus. Se você possuir aí o exemplar da Bíblia Sagrada, você pode estar abrindo aí para você acompanhar a leitura da palavra de Deus e alguns versículos que nós vamos estar citando. Hebreus, capítulo de número 6. Mas o versículo que eu quero citar de fato se encontra agora, que é o versículo de número 4, se eu não me engano até o 6. Vamos ler lá. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à zombaria. Bom, só até aqui. Eu quero hoje falar sobre um tema muito interessante, muito importante, que é a respeito da apostasia e também da possibilidade de uma pessoa perder a salvação da sua alma. Há muitas pessoas, principalmente os que acreditam na predestinação calvinista, acreditam que a pessoa, uma vez está salva, ela está salva para sempre. E nesse texto aqui nós vamos ver que isso não é de fato uma verdade, uma realidade, mas que dentro da palavra do Senhor, de alguns versículos, de forma em cadeia, de forma sistemática, nós vamos estar mostrando esta grande realidade e o grande perigo que existe na apostasia. Lembrando que esta palavra apostasia, ela aparece pelo menos umas 3 vezes na Bíblia Sagrada, falando sobre o esfriamento espiritual, mas em outros versículos da palavra de Deus, como em Mateus 19, onde cita ali sobre o divórcio, essa palavra apostasion, ela tem esta conotação, esse significado de separar, de divorciar-se. Mas dentro do contexto que nós estamos estudando nesse dado momento aqui, nós estamos falando sim de uma apostasia relacionada diretamente com as Escrituras, com a palavra de Deus. Bom, primeiro, o versículo 4 diz assim: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados. O que é a iluminação? Iluminação significa você ter a sua mente esclarecida, você ter compreensão, conhecimento e entendimento acerca das coisas de Deus. Então, quando a Bíblia diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, é muito interessante essa iluminação, porque a Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios 4:4 que o Deus deste século, com D minúsculo, que é Satanás, o diabo, o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Bom, se o inimigo tem tentado cegar e tem cegado o entendimento dos incrédulos, significa que Deus, ele ilumina nossa compreensão através do Evangelho. O Evangelho nos faz resplandecer a compreensão das coisas espirituais, das coisas de Deus. Então, para uma pessoa que uma vez foi iluminada, para essa pessoa é impossível ela ser renovada novamente. Mas fique em paz que nós vamos aprofundar um pouco mais acerca disso nos próximos versículos que nós vamos estar estudando aqui. Mas hoje em dia nós encontramos inúmeras pessoas que um dia foram iluminadas, tiveram entendimento, a compreensão, quem é Jesus, a sua obra na cruz do Calvário, porque Jesus morreu por nós, ressuscitou ao 3º dia. Aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos, dizendo: quem os homens dizem que eu sou? Depois Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou?
Pedro, extremamente iluminado pelo Senhor, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira-se para Pedro e disse: Não te revelaste isto a carne nem o sangue, mas o meu Espírito, o Espírito de Deus. Então, esta revelação e esta compreensão estava encoberta na mente de inúmeras pessoas que eram contemporâneas ali, que viviam naquele período ali, os fariseus, os zelotes, os doutores da lei. Muitos desses não conseguiam compreender. E por isso que Jesus, muitas vezes, ele disse, ou pelo menos uma vez ele disse essa frase: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos grandes e revelaste aos pequenos. A revelação da parte de Deus consiste em o Espírito de Deus transmitir ao seu espírito a sede do seu entendimento e do seu discernimento quem é Jesus, qual é a sua obra. E a sua obra resume-se de uma forma fantástica e maravilhosa em que Jesus morreu por cada um de nós para que nós pudéssemos ter hoje esta tão gloriosa esperança da salvação em Cristo Jesus, e não pelas obras, mas por sua morte substituta em nosso lugar. Então, a iluminação depois diz assim: olha, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Uma outra coisa aqui que é importante ressaltar é que a iluminação do qual nós estamos falando leva a pessoa para uma dimensão espiritual mais profunda. Quer ver um exemplo que eu vou te dar aqui? Vamos aqui para o Evangelho de João, quarto Evangelho, no capítulo de número 14 e no versículo de número 21 ao 23, só para você ter uma ideia o que é esta iluminação, que está muito além do intelecto. A pessoa entende, captou, armazenou informações. Não, está muito além disso aqui. O capítulo 14, o versículo de número 21 diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que vai acontecer com quem ama o Senhor? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer que uma pessoa que diz que ama a Deus, ele precisa de fato guardar a palavra do Senhor. Tendo guardado a palavra de Deus, ele tem a promessa da manifestação de Jesus na sua vida. Veja a confirmação deste versículo, deste tema em que eu estou falando aqui agora sobre a iluminação, no versículo de número 23, que diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando nós falamos aqui que é impossível que uma pessoa que uma vez foi iluminada e provou, o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo, isso quer dizer que esta pessoa viveu com tanta intensidade as coisas de Deus, que essa pessoa de fato teve uma conexão com Deus, uma experiência profunda com Deus, a ponto dele ter dons espirituais, mas ele também ser participante do Espírito Santo de Deus, da manifestação e da morada de Deus na sua vida e no seu interior. Por isso que eu estou dizendo que essa iluminação está um pouco além apenas de um conhecimento intelectual, porque nós encontramos inúmeras pessoas que são inteligentes. Eu lembro de uma época, não muito distante, que os pastores, quando iam colocar alguém, até mesmo para lecionar na escola bíblica dominical, dar aula de teologia ou ser um obreiro, um dos pré-requisitos para tal seria a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Batizada com o Espírito Santo, então essa pessoa poderia então exercer a função ou qualquer função no ministério na igreja. Hoje, lamentavelmente, a gente não tem visto isso mais acontecer. As pessoas valorizam mais o caráter, mais uma vida plena. Está errado isso? Não, está certo. Um cristão, um servo de Deus, tem que ter o nome limpo, tem que estar com a vida em dia. Mas só isso não é suficiente. Ele precisa ter uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus e ser participante do Espírito
santo de Deus e de toda esta graça gloriosa que o Senhor nos concede por meio da fé. Então, quando nós olhamos aqui essa palavra, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um tempo onde existem muitas pessoas instruídas, né? Eu não tenho nada contra coach, porque eu trabalhei como coach numa multinacional quando nem se falava a respeito de coach. Então não tenho nada contra, eu acho que esse discipulado, essas instruções, são todas essas formidáveis e fantásticas. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo de escassez da presença de Deus, muito poucas experiências com Deus. Eu não quero generalizar de forma alguma, mas eu estou dizendo de algo que eu vivi desde o 1994, quando eu aceitei a Cristo, e hoje, no ano de 2020, vejo um formato de igreja um tanto diferente, porque antigamente era comum você encontrar as consagrações nas igrejas de manhã, orações, né, às sextas-feiras, sábado, vigílias, tudo isso era comum de acontecer. E hoje, infelizmente, tem sido difícil de encontrar tais tipos de trabalhos nas igrejas. O fervor espiritual tem diminuído bastante e nós estamos vivendo um período realmente em que nós estamos sonhando com a chegada de um avivamento que está para vir aí. Mas eu sempre digo, sem medo de errar, de que o segredo do avivamento, primeiramente, está no conhecimento das Escrituras e da Palavra de Deus. Eu me lembro de uma experiência pessoal que tive com Deus no ano de 94, entre os meses de julho a dezembro, que eu estava no meu processo de libertação, né, e me converti na casa da senhora Jurema Leite dos Santos, que foi a minha discipuladora, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E ali eu vivia praticamente todos os dias estudando as Escrituras, estudando a Palavra de Deus. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei em línguas estranhas, eu me lembro que eu estava adorando a Deus e agradecendo ao Senhor por ter compreendido a obra de salvação de Jesus ali na cruz do Calvário. E quando eu dei por mim, eu fui tomado de uma língua estranha tão profunda, não estava inconsciente, não estava fora de órbita, estava extremamente consciente. E num sentimento de uma adoração profunda na presença de Deus, eu fluí naquela unção do Espírito, e eu posso te dizer que eu compreendo perfeitamente a palavra quando diz assim, falarão em línguas conforme o Espírito concede que fala. É uma coisa sobrenatural e edificante. Então, quando nós olhamos aqui para as Escrituras e para a Palavra de Deus, nós estamos falando de uma iluminação, de uma pessoa que compreendeu as coisas de Deus a tal ponto que ele alcançou as promessas de João 14, 21 e 23. A manifestação de Deus na sua vida, a morada do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? A morada, na verdade, do Espírito Santo dentro de um cristão. Então, a Bíblia diz assim, provaram a boa palavra de Deus, ele conheceu as Escrituras, os poderes do mundo vindouro, ele conheceu profundamente a palavra do Senhor, foi um pregador do Evangelho, foi um defensor da fé, e foi uma pessoa profunda na presença de Deus. Aí a Bíblia diz assim, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-os à zombaria. Então veja bem, aqui nós estamos falando da impossibilidade da renovação para o arrependimento. Muitas pessoas questionam e perguntam se essa renovação impossível para o arrependimento se trata de um crente que porventura um belo dia desses aí caiu, pecou, falhou e errou. Não, digo que não está se tratando desse tipo de queda espiritual que a gente cristão temos o hábito de dizer fulano caiu, fulano pecou, né? Fulano está fora de comunhão. Eu estou dizendo que essa iluminação, essa queda e essa impossibilidade da renovação se trata exatamente de uma pessoa que foi iluminada e ele caiu desta iluminação. Porque se não fora dessa forma,
a gente entende também que o filho pródigo jamais poderia voltar para a casa do pai. Porque o filho pródigo, ele um belo dia começou a olhar para o mundo e desejou estar lá. Então ele pede ao seu pai a parte da herança e ele vai gastar com o pecado, com as meretrizes. E certamente naquelas orgias, naquela bagunça toda, naquela vida libertina e desviada, ele afasta-se da presença do pai e vai viver a sua vida. Mas, de repente, um dia ele resolve voltar, o pai o recebe de braços abertos. Então, não poderia ser simplesmente uma queda. Fulano, coitado, teve uma recaída nas drogas, Beltrano teve uma recaída com a bebida, fulano adulterou, como existem certas igrejas por aí que tem até o banquinho do réu, porque o fulano adulterou, é o pecado imperdoável, não pode mais, né? Isso aí não tem apoio na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. É claro que todo pecado grave, todo pecado, seja grande ou pequeno, afasta o homem de Deus, bloqueia, né? Como diz lá Isaías 59, versículo 1 e 2, não que as mãos do Senhor estejam encolhidas e os seus ouvidos agravados para não vos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então o pecado, além de abrir as portas para a legalidade, né, do inimigo sobre nós, também cria um bloqueio entre nós e o Senhor Deus. E isso realmente é algo muito grave. Porém, se o homem se arrepender, pedir perdão, mudar de atitude, voltar a praticar as coisas de Deus, com toda certeza o Senhor Deus o perdoará. Agora, quando uma pessoa é iluminada, ele conhece, ele entende, ele compreende, ele sabe quem é Jesus, mas quando de repente ele começa a blasfemar de Jesus. Você imagina uma pessoa que ele está caminhando, andando, e para ele chegar de um lado para o outro, essa pessoa ele tem uma ponte, né? A ponte. Aqui ele está e ele precisa chegar do lado de cá, então ele tem essa ponte aqui. E nessa ponte aqui, vamos imaginar, essa ponte é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas de repente ele começa a negar toda essa iluminação. Ele olha e começa a dizer que não, Jesus não é isso não. Ele quebra essa ponte aqui. Então é impossível dele passar daqui para cá. Por quê? Porque ele quebrou essa ponte. Então, Jesus disse em João 14, versículo de número 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se Jesus é o único caminho, e lá em 2 Timóteo 2 e 5, só há um intercessor, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se ele é o único ponto de conexão entre nós e Deus, e um homem que um dia foi iluminado e que entende que Jesus é o único que pode nos levar até a presença de Deus, e essa pessoa que foi um dia iluminado nega isso, logo para essa pessoa se torna impossível que essa pessoa seja uma vez renovada. Então eu vejo esta postura de uma pessoa que foi iluminada e que agora está pisando na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade. Se a verdade vos libertar, se pois o Filho vos libertar, Jesus é o Logos de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a verdade. Três são os que testificam no céu, o Pai, o Espírito e a palavra. Então, se Jesus é, e é claro que ele é a verdade, a palavra de Deus, e esta pessoa nega a verdade, nega a palavra de Deus, e ele recai desta iluminação, logo, para essa pessoa se torna impossível, uma vez essa pessoa ser renovada, porque ele acreditou um dia em Jesus, ele entendeu, ele chegou ao ponto de ser conectado com Deus por meio do Espírito Santo, e agora ele foi enfraquecendo, a ponto de que, como os israelitas lá no deserto, no começo o pão, o maná de manhã era uma bênção, todo mundo se alegrava, mas foi passando o tempo, eles começaram a chamar aquele pão de vil. Esse pão é um pão vil, a gente está cansado dele, a gente quer agora é carne, né? E esse é um grande perigo. Então eu tenho visto, né, acontecer nos dias atuais, pessoas que um dia serviram a Deus, pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e que hoje sua fé não é a mesma mais.
Eu não estou dizendo de quantidade de frequência nos cultos, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de doutrina. Eu estou dizendo de iluminação, de conhecimento das coisas de Deus, de conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, é cada uma que a gente ouve nos dias atuais, é cada heresia que a gente escuta, é cada balela que a gente escuta, e isso sim, de fato, é uma preocupação. Você quer saber se a pessoa recaiu da sua iluminação ou não? Você pode procurar uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, está desviada. E você pergunta a essa pessoa, quem é Jesus para você? Às vezes, a pessoa vai responder para você com lágrimas e vai dizer, Jesus é o Filho de Deus. Você o ama? Ele vai dizer, sim, eu amo. É claro que no momento aquilo não é verdade, porque quem ama guarda a palavra. Mas ele vai declarar, não, eu amo Jesus, meu desejo é voltar para a presença de Deus, ser aquilo que um dia eu fui. Então ele não está negando o Filho de Deus. Ele está dando mau testemunho, sim, porque está longe da presença de Deus, está pecando deliberadamente, não tem salvação até esse momento, mas ele não pecou dessa forma que seja impossível que ela seja iluminada, porque ele ainda sabe e ainda reconhece quem é o Senhor Jesus. O problema é quando uma pessoa não está no pecado, não está nas drogas, não está na prostituição, mantém-se, entre aspas, na integridade, mas está corrompido o seu entendimento e essa pessoa não tem mais a visão que ela tinha antes de quem é o Salvador, de quem é o Senhor Jesus Cristo. Então ele mudou e lamentavelmente isso é algo, para mim, que está muito próximo, se não for a mesma coisa, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é as únicas duas partes na palavra de Deus que nos fala sobre pecados imperdoáveis. A blasfêmia contra o Espírito Santo e uma pessoa que um dia foi iluminada, mas que agora está pisando o Filho de Deus. Para estas pessoas, então, é impossível que essas pessoas sejam renovadas. Há também algumas pessoas que são calvinistas e que dizem que essas pessoas aqui não foram salvas, foram quase salvas. Ora, como que essas pessoas foram quase salvas se o texto diz que ele foi iluminado a tal ponto que ele foi participante, né, do dom celestial, provavelmente falou em línguas estranhas, provavelmente profetizou, interpretou, orou por alguém, alguém foi curado, foi usado nas mãos de Deus. Como que essa pessoa que foi participante do Espírito Santo não conseguiu alcançar a salvação, sendo que ele está a quilômetros à frente daqueles que ainda nem foram iluminados pelas Escrituras ou pela palavra do Senhor? Então, esse texto para nós nos deixa muito claro que nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Existem dois versículos bíblicos muito interessantes. Um está escrito que nós não devemos apagar o Espírito Santo. O outro diz para nós enchermos do Espírito Santo. Não está escrito na Bíblia assim? Se não me engano, Efésios 4,30, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, agora vai faltar o versículo de cabeça, deve ser o 17, que está escrito assim, depois eu vou colocar a referência embaixo. Está escrito assim: não extinguais ou não apagueis o Espírito Santo de Deus. Significa que a obrigação de você ser cheio de Deus é com você. Deus não vai encher você se você não fizer a sua parte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você busca ao Senhor e o Senhor se deixa achar. Você quer ser santo, quer estar com a vida santificada na presença de Deus? João 17:17. Pai, santifica-os na palavra, a sua palavra, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Agora, se eu não ler a palavra ou não ouvir a palavra, como eu vou alcançar santificação na minha vida? Então a sua parte precisa ser feita, porque a de Deus já foi feita. Então se faz necessário você se encher das coisas de Deus. E como que eu me encho das coisas de Deus? Como que eu me encho do Espírito de Deus? Primeiro a palavra que te ilumina e depois você pratica ela orando, jejuando, consagrando, vigiando. Esses são os segredos e este é o caminho de uma vida renovada
na presença de Deus. Agora, por outro lado, Paulo ele trouxe uma advertência, um alerta, dizendo para a gente não apagar o Espírito de Deus. Ora, mas será que é possível apagar? Alguém me perguntou certa vez. Eu disse, bom, a palavra de Deus nos alerta que sim, que nós não devemos apagar esta chama, apagar o Espírito, as ações, a ação, melhor dizendo, do Espírito de Deus na nossa vida. Porque quando este apagar acontece na nossa vida, e justamente isso que acontece, a iluminação, é como se a luz fosse ficando fraquinha, 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 até não ter mais luz. E aí a gente se enquadrar em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e 4, 2 Coríntios 4 e 4, aonde diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça. Incrédulos é que não crê. E uma pessoa pode ter fé que vem somente da palavra, conforme Romanos 10, 17, e essa pessoa pode se afastar de tal forma que a fé gerada pelo Espírito Santo pode apagar, e essa pessoa pode mergulhar na incredulidade. Principalmente por influência de filósofos, né, de psicólogos, de pessoas aí, entre aspas, estudadas, que sempre levam as coisas no racional e que ignoram a fé. E eu conheço exemplo de pessoas que um dia começaram na fé. Eu não estou dizendo que deixou a obra missionária, que deixou de dirigir a igreja, não. Estou falando de pessoas que um dia conheceram a palavra de Deus, pregaram, defenderam, fizeram a sua apologia, a sua defesa de fé, mas que lamentavelmente hoje consideram Jesus como se fosse aí um grande líder, um grande filósofo, um grande pensador, mas não com a divindade que o Filho de Deus tem e merece o nosso reconhecimento. Então tome cuidado para que jamais você você caia da iluminação com o qual um dia Deus te iluminou. Vou deixar um conselho para você aqui. Quando vier pessoas junto de você com ideias diferentes da sua, diferentes daquelas que você aprendeu na igreja, aquela doutrina saudável com o seu pastor, tome cuidado, porque essas pessoas vêm para corromper a sua fé. Como a igreja no passado estava lotada de falsos mestres e falsos apóstolos, hoje, lamentavelmente, também há muitas pessoas que querem perturbar a nossa fé cristã, nos tirando do verdadeiro caminho, do conhecimento da palavra de Deus. E eu considero um perigo muito grande hoje o calvinismo, porque ela traz uma falsa segurança, no sentido de que uma vez salvo, salvo para sempre. Até uma pessoa, uma certa vez me disse, não, se você for para um prostíbulo, cair, pecar, adulterar, lá você morrer de infarto, mas você foi salvo uma vez, você está no céu. Eu falei, mentira. A Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Então, não que eu possa atribuir aos meus esforços próprios a salvação, jamais. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. O meu esforço não é obra, o meu esforço é a minha fé, ou seja, a definição de fé, fé significa abraçar, só isso. E é isso que eu faço, eu abraço as promessas de Deus para com a minha vida. A salvação de Deus para a minha vida não está no meu esforço, está em que Cristo fez por mim. Mas cabe a mim a obediência, cabe a mim me encher do Espírito, cabe a mim não apagar o Espírito, cabe a mim orar, vigiar, ser sóbrio. Todas essas coisas cabem a cada um de nós. Então que o Senhor Jesus possa falar profundamente no seu coração, e eu espero que essa palavra sirva para você de grande valia e de grande crescimento espiritual. E se porventura você tiver alguma dúvida e quiser deixar aqui embaixo o seu comentário, para mim vai ser um prazer muito grande poder estar trazendo aí para você alguma resposta, ou a gente trocando aí uma figurinha com relação às coisas de Deus. E para encerrar, deixa eu mostrar para vocês o meu amiguinho aqui. Joey, vem cá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu amiguinho, ó. Fica aqui do meu lado, ó. Tô dando um estudozinho aqui, tá quietinho do meu lado, né? Tá bom? É isso aí. Deus abençoe.